Shalom! Hoje quero falar sobre Caim e Abel. Continuando a análise de alguns textos que estão sendo lidos no nosso plano de leitura, no livro do Gênesis, o livro dos começos, temos mais uma marca, mais um registro da maldade, do pecado, da falha do ser humano. No capítulo 4, após Eva dar à luz Caim e Abel, lembrando que esse registro ele é muito importante para entendermos o porquê de algumas coisas. Diz que, depois de algum tempo, no versículo 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, estavam cultuando a Deus. É interessante porque alguém já disse que o primeiro homicídio ele acontece por conta de um culto a Deus. Aí já demonstra a problemática da religiosidade, da religião, quanto ela, desde então, tem, ao invés de aproximar o homem de Deus, muitas vezes ela tem gerado violência, tem gerado divisão, facção. Mas o problema não é a religião, como muitos dizem, mas o ser humano, querendo fazer um culto ao Senhor da sua forma, a sua maneira. Diz o texto, no versículo seguinte, que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Olha que interessante. Então Deus ele recebe a oferta de Abel, mas não a de Caim. É interessante porque na sequência nós vamos perceber que o homem ele é tirado da presença de Deus e agora, depois de um tempo, Caim e Abel eles tentam então esse relacionamento, aproximar-se do Senhor. E Abel ele faz da forma que agrada a Deus. Ele traz a oferta do seu rebanho. Ele traz ali, ele faz um holocausto, a gordura das suas primeiras crias, ou seja, do melhor do seu rebanho. Nós vamos entender que desde o momento que Deus cobre o homem com vestes, com peles, houve derramamento de sangue. Enquanto o homem tentou se cobrir com as folhas, Deus então ele cobre com peles, ou seja, algum animal foi morto para cobrir o erro do homem, demonstrando um princípio que vai daqui ao longo de toda a Bíblia, segundo o qual o pecado ele precisa ser expiado, pago através da vida, porque o salário do pecado é a morte e o sangue representa a vida. Abel, de alguma forma que o texto não nos deixa claro, ele sabia desse princípio e se ele sabia, Caim também sabia. Mas Caim, por sua vez, ele traz ao Senhor, ele faz um culto ao Senhor à sua maneira, conforme aquilo que lhe estava mais favorável, da situação que de melhor conforto para ele, ou seja, ele cuidava da terra, ele era um agricultor, então ele traz do fruto do seu trabalho ao Senhor. Ou seja, como ainda é hoje, muitos ao invés de adorar a Deus como Deus quer ser adorado e o exige, querem adorá-lo à sua forma, fazendo aquilo que acha correto. Não é à toa que Deus nos deixou a palavra de Deus como regra, como demonstração de como devemos adorar ao Senhor. Pois bem, uma vez que Caim faz dessa forma, Deus ele rejeita a oferta de Caim. Mas é interessante, Deus não rejeitou Caim, preste atenção nisso. Ele diz o texto que ele não aceitou Caim a sua oferta, porém, isso não quer dizer que Deus rejeitou Caim. Por quê? Nós vamos ver na sequência que Deus ele fala com Caim. Então, naquele momento, a atitude de Caim não foi aceita, ok? Mas, uma vez que ele se enfurece, ele se transtorna, o seu rosto se transtorna. Ou seja, é interessante que Caim ele erra, e como nós fazemos, ao invés de reconhecer o erro, ele fica irado, fica transtornado, como se o problema não fosse ele, fosse outros, fosse Deus, fosse Abel. Nós vamos perceber, você já sabe a conclusão dessa história, que Caim ele transfere a culpa para Abel a ponto de matá-lo. E muitas vezes nós fazemos isso até hoje, em 2026. Ao invés de reconhecer nosso erro, nós nos iramos, nos enfurecemos, nos transtornamos. Mas é interessante que, como eu disse, o Senhor não rejeita Caim. No versículo 6, o Senhor disse a Caim, olha que interessante, que a Bíblia não registra Deus falando com Abel, mas registra Deus falando com Caim. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Ou seja, Deus sabia o motivo, mas ele estava confrontando Caim para que Caim
viesse a compreender o que estava acontecendo de fato. Aí ele diz o seguinte, Deus diz a Caim, se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui nós vemos uma simplicidade. Deus está dizendo para Caim, Caim é simples. Você fez o que é errado. Se você fizer o certo, você sabe que tudo vai corresponder. Mas a complexidade está no desejo. A complexidade está na vontade do ser humano. Deus diz o seguinte, o mal, o pecado, melhor dizendo, o ameaça a porta. E aqui ele usa uma figura como um demônio que fica ali à espreita, agachado à porta, esperando. Essa é a ideia do texto original. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então nós vemos Deus cuidando de Caim, orientando Caim, direcionando Caim, mas ele não o aceita. É interessante porque aqui nós vamos recorrer a alguns textos bíblicos. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 12, o Senhor falando a nós hoje sobre a correção do Pai, a correção de Deus. Diz lá no capítulo 12, a partir do versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze, olha só, a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Olha que interessante. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, o autor dessa carta está orientando a igreja, exortando, fortalecendo, no sentido, olha, se Deus está te corrigindo, se é algum castigo, ou algo que você interprete dessa forma, preste atenção, não fique magoado, porque isso demonstra o cuidado do Senhor. Deus estava cuidando de Caim, demonstrando um amor de pai. Deus não simplesmente pegou Caim e lançou fora da sua presença. Ele o corrigiu, ele o chamou e falou com ele. E ele traz esse princípio do pecado, dizendo, olha, o pecado está à porta e cabe a você dominá-lo. Então, o primeiro ponto aqui é sobre essa questão do cuidado do Senhor, da disciplina. Deus, ele corrige a quem ama, assim como um pai responsável corrige. E aqui, logicamente, nós estamos falando de violência, espancamento, algo do tipo, mas a correção, a exortação, a consequência, conforme o caso daquela atitude. Então, Caim, nessa conversa, ele entende que ele deveria resistir ao pecado. É interessante porque em outro texto, Tiago vai trazer essa dinâmica acerca do pecado. De onde vem o pecado? Nós vemos aqui em Tiago capítulo 1, versículo 12, o princípio de que nós devemos resistir aos nossos desejos maus. Olha só, feliz é um homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Perceba que a aprovação ela não é algo ruim, não é algo que acontece com alguém que está no caminho errado, ela é comum a todos nós. E feliz é aquele que entende isso e persevera. Versículo 13 vai dizer, quando alguém for tentado, que era o caso de Caim, ele estava sendo tentado, certo? Não diga, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, a questão é nossa. Olha só, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Olha, interessante. Então, o meu mau desejo me tenta. E até aí, a princípio, não há um problema. Todos são tentados. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não pecou. O mau desejo, então, me tenta. Agora, a questão é, se eu não resistir, se eu não dominá-lo, eu fatalmente pecarei e o pecado gerará a morte. Que é o que Deus disse a Caim, lá no início. Ele vai dizer, Caim, o pecado está à espreita, está à porta. Cumpre a você dominá-lo, você deve dominá-lo. Então percebemos o cuidado de Deus para com Caim. Porém, Caim ele endurece, Caim ele não aceita. E nós sabemos o desfecho, onde ele então chama seu irmão, eles vão ao campo, e ali ele mata Caim, ele mata Abel, ok? Nós temos então o primeiro homicídio
primeira morte, o primeiro derramamento de sangue inocente na Bíblia. Isso traz muitas repercussões. E Deus, então, novamente chama Caim e pergunta, no versículo 9, então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Perceba que Deus sabia o que tinha acontecido. Mas, novamente, ele dá oportunidade a Caim, para que Caim, então, se arrependa. Assim como ele fez com Adão, falou, Adão, onde você está? O que você fez? Você comeu o fruto? Deus sabia que tinha acontecido, mas ele deu a oportunidade para que houvesse a confissão. E Caim, então, ele endurece, permanece endurecido e mente. Não sei, por acaso sou responsável por meu irmão? Dá uma resposta dura a Deus, como se Deus estivesse se intrometendo na vida dele. E assim somos nós até hoje, nós agimos como se Deus estivesse se intrometendo em nossas vidas, como se nós não devêssemos nada a Deus. Mas na verdade, perceba, nós perdemos as oportunidades de confessar nosso pecado ao Senhor, de nos voltarmos a Ele. E Deus diz algo interessante aqui no versículo 10. O que você fez? Escute. Ele tenta trazer a atenção de Caim para um princípio aqui. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Olha que interessante isso aqui, o sangue de Abel estava clamando. Inclusive Jesus faz menção a esse princípio, essa verdade, lá nos evangelhos, quando ele fala que um dia haverá a justiça para todo o sangue inocente derramado, começando por Abel. O sangue clamava. Agora, olha só a consequência. Amaldiçoada é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Houve uma maldição sobre Caim, perceba. E tamanha a maldição, tamanho peso do pecado, que Caim responde, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Então Caim ele não recebe o perdão porque ele não confessa, mas ele recebe a culpa. Ele sente o peso da culpa. O sangue clamando justiça, o sangue clamando punição, o sangue de Abel. E Deus, na sua graça e misericórdia, encerrando esse ponto aqui, coloca uma marca em Caim para que ninguém o matasse, para que ninguém vingasse Abel matando Caim. Mas o encerramento dessa reflexão está lá em Hebreus, quando mais uma vez é falado sobre Abel. Lá em Hebreus, capítulo 12, quando o autor está falando das coisas superiores da nova aliança, do ministério superior de Cristo Jesus, ele vai fazer menção de Abel. Ele vai dizer o seguinte, a partir do 22, capítulo 12. Falando aos que creem em Jesus. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Olha só, a igreja dos primogênitos, cujo nome estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Olha só, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Estou fazendo essa comparação da antiga com a nova aliança é superior. E nós, então, através de Cristo, chegamos na nova Jerusalém, Jerusalém celestial. Nós chegamos a Deus, o juiz de todos os homens. E sem culpa, quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, porque todo o peso, toda a condenação foi colocada sobre ele. Chegamos diante do juiz, chegamos aperfeiçoados e chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E chegamos ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel, que é o sangue de Cristo. Mas por que o sangue de Cristo fala melhor que o sangue de Abel? O sangue de Cristo foi derramado, o sangue de um inocente. Assim como o sangue de Abel, um sangue de inocente foi derramado. Mas perceba que o sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Abel denuncia o pecado, denuncia o pecador. Mas o sangue de Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, derramado por nós, não denuncia o pecado. O sangue de Jesus não oferece perdão ao pecador. Ele não denuncia o pecador, não denuncia o pecado. Daí que o sangue de Jesus é superior ao sangue de Abel. E a ele nós devemos nos achegar. E a ele nós devemos clamar graça e misericórdia, para que, através do seu sangue derramado, sejamos perdoados, restaurados, resgatados. Amém?
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém?